Amados irmãos, então nós entramos na área em que nós falamos a respeito da Páscoa e como que Jesus fez as suas aparições, como que ele fez para se mostrar para os discípulos, como que a espiritualidade ela explica isso, né, da Páscoa, como que foi isso, como que aconteceu isso a respeito de Jesus naquela época. O que a Páscoa realmente representa, não é mesmo? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim, quem beber do meu sangue. Então, todas essas coisas que Jesus disse, qual era a importância de tudo isso? O que é mais importante em relação à Páscoa não são os coelhinhos, não são os ovinhos de chocolate. Então, vamos falar a respeito disso. O mais importante da Páscoa é relembrar dessa passagem maravilhosa de Jesus entre nós, né? Quando ele disse: eu vou destruir esse templo e reconstruir em 3 dias, né? Então a espiritualidade maior veio nos ensinar através do Espiritismo o que é isso, o que veio a nos mostrar. Todas essas passagens que nós temos lido é para esclarecimento. Por quê? Porque o espírita é uma religião racional. Então, o Espiritismo nos mostra, através das nossas pesquisas, das nossas leituras, o conhecimento, não é mesmo? E através do conhecimento, das leituras, é que nós aprendemos mais e mais. Os fenômenos que nós já aprendemos através do Espiritismo é para que nós possamos nos integrar no que aconteceu com Jesus. O que é que houve? Como é que Jesus veio ao encontro dos discípulos? Como ele se manifestou, né? Então, é claro que nós vamos reconhecer, sim, todo o sofrimento. Então, vamos voltar um pouquinho à história. Jesus esteve entre os discípulos durante todo aquele tempo, aqueles 3 anos. Ele fez milagres, ele conviveu com os discípulos. Então, pensamos, voltando na primeira Páscoa, os simbolismos da primeira Páscoa, né? Você toma o carneirinho, toma amor por ele, fica com ele, cuida dele, e depois você tem que sacrificá-lo, né? Depois colocar aquelas marcas de sangue na porta, para que o anjo do Senhor ou o Senhor passe e não sacrifique o filho mais velho daquela casa, porque era os hebreus que estavam sendo escravizados por 400 anos no Egito. No caso de Jesus, ele veio por 3 anos, conviveu com os discípulos, amou-os profundamente, conheceu os defeitos deles, sabiam quais eram os defeitos dos discípulos, sabiam também as bondades deles, ensinou lições maravilhosas para os discípulos e nos deixou uma mensagem enorme: perdão. Quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? Aí, metaforicamente, ele disse 70 vezes 7. Infinitamente. Devemos perdoar infinitamente. Não é dizer no papel 70 vezes 7 e acabou, né? É uma maneira de se expressar 70 vezes 7, não é isso? Então, o Espiritismo, ele veio nos ensinar, a ressurreição de Jesus veio nos mostrar, e nós vamos falar a diferença entre ressurreição e reencarnação, ok? Então, quando nós falamos a respeito dos fenômenos, nós temos que verificar várias formas, vários pontos sobre fenômenos espirituais, né? Quando nós falamos sobre aparições, nós temos o fenômeno número 1, vidência, né? A aparição dele é o meio de vidência, ok?
A aparição também, ela pode ser visível, você pode tocar, ela pode ser tangível quando você toca, e ela pode ser, então, também a forma dela, que é de materialização, ok? Então, todas essas aparições são feitas dessa forma. Nós também temos que lembrar de uma coisa. Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, versículo 7, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Isso é muito importante lembrar disso, porque Jesus não veio para destruir a lei e os profetas. Ele não veio, ele falou categoricamente. Então, ele não veio para anular a lei, ele não veio para descumprir a lei. Então, ele mostrou isso porque ele disse assim, pois assim Jesus não veio destruir ou derrubar ou anular as leis divinas que regem e estão por todo o universo, né? Pois ninguém absoluto carrega este poder pelo fato que Deus criou leis justas e imutáveis que alguém anulasse e estariam se comparando com Deus. Então ele disse, eu não vou destruir as leis. Então ele não destruiu as leis judaicas. Por isso ele falava em judeu, como judeu, andava como judeu e morreu pelas leis judaicas. Né? Ele foi morto pelas leis judaicas, sofreu as penas judaicas, né? De uma forma terrível, não é verdade? E ele disse aos seus discípulos, olha, vocês vão ter uma perda terrível. Quando ele sentou com todos os seus discípulos na última ceia, falou, olha, vocês vão ter uma dor terrível ao me perder. E eu vou usar aqui uma expressão que Haroldo Dutra disse, mesmo você, Pedro, me amando, vai me negar 3 vezes, eu não vou deixar de te amar. E você, Judas, que vai me trair, nem por isso. Eu vou expulsar você da minha ceia, você vai comer comigo e eu vou continuar te amando. Né? Então, quer dizer, Jesus era tão misericordioso, é tão misericordioso, que continua nos amando da mesma forma. Né? Ele veio nos ensinar isso. E ele continua nos ensinando isso até hoje. E a Páscoa é para comemorar essa vinda de Jesus que nos deixou essa lição para milênios, para eras por vir, para este planeta que está vivendo uma transição, uma regeneração. Nós temos que nos lembrar disso. Tudo que nós estamos passando e que vamos passar, isso vai passar e vai continuar, né? Então, nós temos que lembrar que em Gênesis, Allan Kardec escreveu no capítulo 15, no item 61, todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua morte, com circunstanciados pormenores, que não permitem se duvide da realidade. Ok? Então, o corpo do espírito e o perispírito, sendo fluídico, pode ser modificado conforme o pensamento, a vontade e a necessidade do espírito. Pois o perispírito é maleável, ou seja, ele pode mudar de forma, ok? Assim, há casos em que o corpo espiritual pode se tornar visível e tangível, ok? Isto é, ele pode ser visto e pode ser tocado, ok? Então, essa é uma das coisas muito importantes que nós temos que nos lembrar, que é segundo as leis da natureza, que outros espíritos também podem ser vistos, também podem ser tocados. Então, essas coisas nós temos que nos lembrar, ok? Vamos para o nosso próximo vídeo.